Bom, boa tarde, pessoal, ou boa noite para os que estiverem aqui para o nosso lado aqui. Eu vou falar um pouquinho hoje, então, sobre o posicionamento da agência de vocês aí na internet. É, a apresentação, ela vai... Eu procurei nessa apresentação passar bastante dicas e passo a passo e bastante ideias de como vocês atuarem na internet. É um assunto bastante abrangente e não tenho a pretensão de, nesse treinamento e nesse webinar, a gente cobrir todo o assunto, mas eu acredito que isso vai dar bastante embasamento até para vocês conseguirem pesquisar e depois irem na internet e se aprofundarem mais no assunto. A gente vê que tem muita gente trabalhando, tentando fazer sua atividade também na internet, e a ideia é equalizar um pouco isso e mostrar um pouco algumas dicas aí e o que fazer e o que não fazer nesse meio. Primeiro aqui, aproveitando esses dias de COVID, dei uma pesquisada também na internet e também lendo bastante assuntos. É interessante a gente entender um pouco como é que vai ser o perfil desse consumidor quando a gente chegar no pós-crise, no pós-COVID. O consumidor não vai ser o mesmo. Nós vamos ter algumas mudanças um pouco na sua forma de atuação, na sua forma de encher o mercado. Eu peguei alguns termos e alguns comentários que eu encontrei em alguns sites e gostaria de repassar aqui para vocês. O consumidor pós-Covid-19, ele vai ser marcado também um pouco pela incerteza e procura de segurança. Isso é normal quando a gente sai de um momento desse, de extrema insegurança e preocupação, que após esse momento as pessoas estejam muito mais receosas, muito mais cautelosas. Então entenda que o seu consumidor ele vai procurar cada vez mais produtos ou bens ou serviços baseados muito na segurança. Então é fundamental que vocês, como agentes de viagens, consigam passar essa segurança para ele. Então o produto a ser vendido, o produto a ser ofertado, ele tem que ter muita segurança, ele tem que estar seguro daquilo que está comprando. Um consumo digital e criatividade. É claro que toda essa massa da população, todos os nossos consumidores, eles estão agora dentro de casa e estão trabalhando fortemente no mundo digital. Isso tá provocando uma digitalização muito forte do seu trabalho. Então, as pessoas estão aprendendo a trabalhar de casa, as pessoas estão na internet praticamente o tempo inteiro e elas estão procurando mais coisas, elas estão comprando pela internet porque elas não podem sair. Então, existe toda uma imersão digital que até então existia, claro, muito forte, mas agora ela cresceu de forma estrondosa. Nós temos exemplos, por exemplo, como Netflix e a Amazon, que diminuíram a qualidade dos seus vídeos para a internet poder aguentar a transmissão. Tanto foi o aumento de demanda em cima de suas plataformas. Então, as pessoas estão em casa e elas estão muito digitais agora nesse momento. E não é algo que a gente possa dizer que é passageiro, porque elas vão se acostumar com isso. Então, elas sentiram o gostinho, elas estão percebendo como é fácil, como elas pesquisam a informação, assim como todo mundo está tirando esse tempo para aproveitar e aprender mais, o consumidor, o passageiro também está aproveitando esse tempo. Isso vai fazer parte da característica aí de um consumidor pós-Covid. Também outra questão que a gente pode abranger é que o consumidor vai ser muito mais exigente. Ele está procurando cada vez coisa melhor. E após a crise, claro que ele vai ter uma exigência um pouco maior, porque ele vai querer aproveitar esse momento. Então ele teve parado, ele teve trancado e ele vai exigir uma qualidade após sair desse confinamento. E outro fato que a gente entende, e as pesquisas mostram um pouco, que o foco de um consumidor pós-momento traumático desse que todo mundo está vivendo, claro, vai ser focado muito no bem-estar. Então as pessoas elas estão se interiorizando, elas estão pensando mais em si. É hora que todo mundo está refletindo, está pensando um pouco na sua vida, está pensando um pouco na sua família, no seu bem-estar. E quando passar essa crise, esse sentimento ficou. E as pessoas, claro que elas vão ser muito mais seletivas e procurar produtos e serviços que foquem no seu bem-estar.
E o turismo tem uma pegada muito forte em cima disso. O turismo ele é focado nesse bem-estar. Então a pessoa talvez após essa crise entre decidir comprar um carro, decidir viajar, a opção dela talvez seja de viajar, porque o bem ela percebeu que, puxa, numa hora dessa, o que adianta um bem para ela? Agora a experiência para ela de vida é algo que conta muito. Então, geralmente pós-crise, pós-situações traumáticas desse tipo, o foco no bem-estar é muito mais forte. A gente pegar alguns artigos da internet aqui, que eu andei recortando, alguns que eu encontrei. Então, a gente tem uma tendência bastante forte de que, claro que o consumidor ele vai apostar muito mais na internet. Ele está se acostumando. A gente vê aí supermercados e o e-commerce crescendo de maneira muito forte nesses dias. E a hora, então, assim, a gente como tecnologia, a gente como empresa para auxiliar esse mercado de turismo, nós vemos uma empresa de tecnologia para atender o turismo, a gente entende, então, que é o momento de você intensificar as ações na internet e se preparar para a demanda reprimida que virá. O consumidor, ele não vai deixar de viajar. Então, as pessoas que queriam viajar e estão presas nesse momento e não podem viajar, essa vontade não passou, essa é só uma demanda reprimida. E após isso, elas vão vir muito mais fortes do que estariam até então nesses meses. E aí vem uma questão que a gente tem que, claro, colocar na mesa, é se sua agência está preparada para atender esse consumidor novo, esse novo perfil de consumidor que está chegando. Tá? Antes de passar para o próximo slide, gostaria de entender um pouquinho como é que é o perfil aí de vocês, de vocês que estão participando dessa live. Eu vou lançar uma pergunta no chat para vocês, para a gente ter uma noção um pouco do que a gente está, de qual é o público que a gente está abrangendo aqui. Deve ter aparecido para todo mundo aí, uma pesquisa. Então vou dar alguns segundinhos aí para vocês responderem. E após finalizada aí as respostas, eu já divulgo o resultado também. Beleza? Acho que a gente já tem um resultado bem satisfatório aqui. Eu já vou encerrar a pesquisa. Deve ter aparecido aí para vocês. Creio que a plataforma deve ter mostrado, mas se não mostrou, deu que 80% de vocês possuem um site e 19% ainda não possuem um site. 19% é um número bastante alto. Isso é algo bastante preocupante. Quem ainda não tem um site, e nós estamos falando que o consumidor ele vai vir muito feroz nesse atendimento via web, é bastante preocupante. Vou lançar mais uma perguntinha para vocês aqui. Aí ela vai estar focada, claro, nas pessoas que já possuem um site. Gostaria de entender um pouquinho como é que vocês atuam com esse site. Segue mais uma perguntinha aí para vocês. Bom, as respostas estão rolando aí. Já dá para ter mais ou menos um panorama. Já vou encerrando aqui também para vocês. Nós chegamos aí num patamar aí de 54% de vocês já fizeram algum planejamento digital e 45% ainda não. Ok. Isso é interessante, já dá para a gente ter aí uma noção um pouco de como é que está o andamento, então, das ações de vocês. Nessa apresentação, então, nesse webinar, eu vou procurar focar em duas frentes aqui. Primeiro, eu vou dar uma passada bastante geral e abrangente sobre a definição de uma estratégia de marketing digital para vocês. E depois eu vou oferecer para vocês ferramentas gratuitas, dicas de como utilizar, um pouco mais na prática, então, a segunda parte.
Então, a primeira é um pouquinho de teoria, mas é bastante interessante para a gente conseguir equalizar todas as pessoas. Eu vi que mais ou menos metade das pessoas já pensaram num planejamento de marketing digital. Então, acho que assim, se a gente sempre aprende um pouco, é legal para a gente equalizar todo mundo, todas as ações e todos os pensamentos aí dos participantes. Quando a gente fala um pouquinho, então, de estratégia de marketing digital, que é o tema que eu vou passar agora nos próximos minutos, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é quem quer ser o cliente potencial, se você consegue definir ele. Então, a sua agência tem uma preferência de cliente, quem que é o cliente que costuma comprar da sua agência? Isso é bastante importante, a gente ter essa definição antes de começar a falar em planejamento ou estratégias de marketing digital, ou seja, divulgar na internet. Eu vou divulgar na internet para quem? É muito importante a gente ter essa definição. E no caso do marketing digital, a gente tem uma denominação que a gente chama para esse termo, que é chamado persona. Tá? Então, o primeiro exercício que vocês poderiam fazer nesses dias é definir quem que é a persona da agência de vocês. Não há necessidade de ser apenas uma persona. Podem ser várias personas. Se a gente for ver o conjunto dessas personas, é o que forma o público-alvo da agência de vocês. O que é uma persona, então, quando eu vou falar? Uma persona pode ser, bom, na minha agência eu tenho um perfil de cliente, uma persona, que geralmente é mulher, que é jovem e que tem um nível salarial alto. Beleza, esse é um tipo de persona. Eu tenho um outro tipo de persona que são famílias, onde os pais são adultos, renda mais baixa e gostam de viajar para o Brasil, por exemplo. Então, é interessante que você vá definindo personas, que são as pessoas, grupo de pessoas que compram da sua agência. Isso é bastante importante, a gente vai ver depois, para poder direcionar as suas publicações, os seus conteúdos para essas personas. Na sequência aqui, eu vou mostrar um exemplo para você de como a gente pode ter uma ficha dessa persona. Isso é interessante até que a gente tenha isso até por escrito, isso pode ser impresso realmente num papel e ficar bem claro. E outra técnica legal é que a gente dê um nome para essa persona. Vou dar um exemplo a seguir aqui, acho que fica um pouco mais claro para vocês. Por exemplo, isso aqui poderia ser uma persona. Dona Dulce, a religiosa animada. Então é legal que você dê um nome para essa persona. E até uma foto, pode imprimir, faça uma ficha dessa pessoa. É legal que fique na cabeça das pessoas que vão fazer essa publicação, que fique na sua cabeça quem que é essa pessoa, como é que é o perfil dessa pessoa. Então aqui nesse exemplo, por exemplo, eu coloquei Dona Dulce, a religiosa animada. O que que é? É uma pessoa em torno de 65 anos, feminino, possui um ensino médio, gosta muito de Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. E quais são os objetivos dela? Viajar para o exterior para conhecer locais santos, igrejas, rezar, comprar artefatos religiosos, aproveitar a viagem para se divertir e depois contar para as amigas. Quais são os desafios? Ela não gosta de viajar sozinha, tem dificuldades com o idioma, dificuldades com comidas diferentes e problemas de mobilidade. Como a minha empresa pode ajudar? Oferecer pacotes de viagens em grupo, com guias que falam o idioma do passageiro, com direito à refeição e que possuem itinerário, cidades e locais santos. Essa é uma persona definida na minha agência. É a única persona? Não, a gente pode ter várias personas definidas para a agência. E só que você tendo essa persona clara na sua mente, bem definida, é muito mais assertivo as publicações, os conteúdos que a gente venha colocar na internet para atingir essa determinada persona. Isso vai ficar mais claro um pouco nas próximas apresentações aqui. Uma vez que você tenha definido as personas da sua agência, quem são os seus públicos, quem são as pessoas, aí a gente pode entrar numa metodologia que é conhecido como AIDA, ou AIDA, que consiste no seguinte: você precisa que as pessoas na internet, os seus passageiros, primeiro a gente precisa prender a atenção deles, depois manter o interesse, despertar o desejo e depois a gente conseguir que eles façam alguma ação. Esse é um funil de internet, onde a gente tem que fazer essa sequência para cativar e manter o interesse, o desejo e a ação de compra desse consumidor. Então, essa metodologia AIDA que a gente vai mostrar um pouquinho para vocês agora como é que funciona. Como é que eu chamo a atenção, então, que é a primeira fase dessa metodologia da AIDA?
todo mundo é bombardeado por um monte de posts, de estímulos e uma série de informações na internet. E a primeira fase consiste justamente nisso, de a gente prender a atenção da pessoa. Então a pessoa está na internet navegando, de alguma forma a gente tem que fazer algo para chamar a atenção dessa pessoa. Como é que a gente pode fazer isso? Primeiro a gente vai criar conteúdos que sejam relevantes, baseados nas personas definidas anteriormente. Ou seja, você já sabe quem são as personas que compram da sua agência. Quando você for fazer um conteúdo, esse conteúdo ele tem que ser relevante para essa persona. Senão é a mesma coisa que eu fazer um conteúdo e sair divulgando na rua panfleto para todo mundo. Quanto mais assertivo você for no seu conteúdo para determinado persona, mais eficaz você vai ser nessa divulgação do seu produto. E hoje em dia a gente tem isso muito claro, que as pessoas elas pesquisam cada vez mais antes de comprar uma viagem. E pesquisam não só a viagem, mas elas querem saber informações, valor, credibilidade, quem já foi, quem não foi, se teve reclamações, depoimentos. Existe uma cadeia bastante longa de pesquisa antes necessariamente da compra. É bastante difícil a gente ter uma compra por impulso de um pacote de viagem, por exemplo, que seja um pacote mais complexo, um pacote mais caro. A pessoa entrou na internet, pá, comprou e muito rápido. Não, ela vai fazer uma pesquisa, ela vai ver todas as variáveis possíveis antes de tomar essa decisão. E é o que as pessoas estão fazendo nesse momento. Muitas delas estão em casa justamente fazendo essas pesquisas já para o futuro. Que mais ainda que a gente pode fazer para chamar atenção? Então, nós temos que produzir conteúdos para serem divulgados na internet. O tipo de conteúdo e o tom de voz adequado é bastante importante, de novo, baseado na persona. Definir qual é a linguagem que a gente vai utilizar. Uma linguagem mais formal? Bom, se eu for atingir uma persona, que é a dona Dulce, que é uma pessoa mais idosa, talvez a linguagem formal seja mais adequada. Se a minha persona, uma das personas que eu tenho, é um público jovem, preciso de uma linguagem mais descolada. E aí você vai definir essa linguagem e o tom que você vai utilizar na internet. Definam pautas, isso é interessante, já definir quais são as pautas para tratar dos assuntos, e no turismo as pautas são bastante ricas. Você poderia falar nas redes sociais, na internet, sobre comida, sobre destinos, sobre arte, sobre música, sobre pintores, sobre artistas, tudo isso tem muito a ver com turismo. E isso chama muita atenção das pessoas. Definir, claro, uma periodicidade, isso é bastante importante, depois mais à frente até tem um slide sobre isso, e não fazer um post hoje, outro daqui 2 semanas, outro daqui um dia. Então, assim, é interessante ter uma periodicidade, para que isso vá criando costumes e o seu passageiro possa contar sempre com a sua informação. A definição de hashtags é bastante interessante. Crie jargões para a sua agência, o nome da sua agência, ou hashtag viajar é preciso, hashtag viajar é bacana. Crie jargões e vai utilizando sempre os mesmos. Isso é uma forma de você depois conseguir agrupar e fomentar muito mais essa sua publicação toda que você venha fazendo na internet. Aqui um exemplo, por exemplo, que eu peguei, própria Decolar, que é um fortíssimo OTA aí no mercado, claro, todo mundo conhece, mas a gente vê, claro, um exemplo que eles estão utilizando uma persona jovem aqui, onde até grifei em amarelo alguns termos que são bastante característicos do linguajar jovem. A gente quer saber, tá a fim de ganhar R$150 off? O termo off, o termo tá, no segundo post, rolê em São Paulo, galeria de rock, patins, eles estão falando de sanduíche de pernil. Claro que isso tudo aqui são posts para uma persona que eles definiram como sendo uma persona jovem. Então veja que eles usaram muito bem adequado uma linguagem de acordo com o público que eles querem atingir. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Não é a linguagem que me agrada, é a linguagem que agrada o público que eu queira atingir. É bastante diferente. E aonde que a gente vai produzir esses conteúdos, então, para chamar atenção? Redes sociais é um dos pontos fortíssimos, e a gente está falando aí das básicas, que é Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, o próprio YouTube, e depois a gente tem o canal do e-mail marketing, que é bastante forte, para fidelizar seu cliente. O e-mail marketing é fortíssimo para isso. E um blog. A gente vai ver depois algumas opções aqui que a gente pode ter de blog, e
não é tão complicado assim, é uma maneira de você explorar bastante esse conteúdo. Aqui vai uma dica, algumas dicas agora de como você fazer isso no Facebook, como chamar atenção no Facebook. Então, existem algumas dicasinhas que a gente pode passar aqui para vocês, algumas receitinhas para ajudar. Utilizar citações, frases famosas de filmes, pessoas, memes, até um exemplozinho do lado que eu coloquei. Isso ajuda bastante, as pessoas gostam disso, elas curtem bastante, elas replicam, elas encaminham, isso agrada bastante. Não ter uma cara de robô, não é que você achou a fórmula de um post que todo mundo curtiu e achou bacana que você vai fazer sempre igual. Isso fica algo muito robotizado. Então eu vou fazer sempre agora frases, 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 frases. Não, tem que ter variedade. Então, cuidado para não ter uma cara de robô, automatizar. Não existe uma fórmula para isso. Cada vez a interação tem que mudar. Seja exclusivo, a maior parte das vezes, isso ajuda bastante. Então, em vez de copiar conteúdo, coloque o seu conteúdo. O uso de boas imagens. Eu vou mostrar depois para vocês mais pra frente. A gente tem vários bancos de imagens gratuitas que podem ser utilizados. E outra questão de imagens que é bastante forte hoje em dia são as imagens dos seus próprios passageiros. Se você pedir, aposto que tem muito passageiro que gostaria de divulgar fotos que eles foram, das viagens, dos passeios. As pessoas gostam de divulgar isso, elas gostam de aparecer, elas gostam de mostrar para as outras pessoas que elas foram viajar. E a capacidade dos equipamentos de todo mundo tirar foto hoje em dia são altíssimas. Então, as imagens e as fotos de determinados passageiros, elas poderiam ser utilizadas como material para vocês postarem. Isso ajudaria bastante. Passar para o próximo. Ainda outra dicasinha do Facebook, o uso de texto curto. Isso não vou dizer que é uma regra 100%, mas não quer dizer que o texto curto não passa a mensagem. Por exemplo, esse post do Barack Obama, ele é o líder até hoje em curtidas, e ele teve uma frase muito curta, 4 more years, então 4 anos mais. Teve mais de 4.400.000 curtidas. Não precisava escrever mais que isso, a frase era muito curta. Claro que determinado material, conteúdo que a gente vai postar, demanda um pouco mais de texto. Mas cuidado, não exagere nesse texto, passe o recado de forma adequada, ninguém gosta de ler muito textão. Então, tenha em mente de ser textos curtos, mas a gente sabe que isso nem sempre é possível. Mas o foco sempre é reduzir ao máximo. O uso de vídeos ajuda bastante para atrair atenção, as pessoas gostam de vídeo hoje em dia, muito mais que fotos. Publicação nos stories do Facebook, que fica lá no topo, ajuda bastante. E capricho nas hashtags, isso ajuda a chamar bastante atenção também. Para o caso do Instagram, as dicas são as mesmas, e só gostaria de adicionar que o uso do Stories do Instagram é mais eficiente que o do Facebook, então use bastante o Stories. As pessoas gostam de ver lá em cima as bolinhas com as histórias das pessoas, e a partir do momento que uma pessoa ela escuta a sua história ou ela vê alguma postagem sua como Stories, o Instagram já deixa marcado para ela que toda vez que tiver um Stories seu, vai começar a aparecer para essa pessoa também. Então, o uso do Stories é riquíssimo. Quanto mais as pessoas vão utilizando, mais você fica lá no topo, numa posição muito privilegiada do Instagram das pessoas. E outra dicasinha, se você entrar na sua configuração, existe uma opção para você configurar o seu Instagram para uma conta business. A conta business te dá depois algumas informações do próprio Instagram, de acessos, quantas pessoas acessaram, curtiram. São informações também interessantes que na conta business isso é possível. Tá? Outro canal que eu comentei, YouTube. Se você não tem ainda, sugiro crie um canal no YouTube, faça lá seu cadastro. Se você acompanhou algum grupo de viagem, poste o vídeo desse grupo, poste a sua viagem. Se algum passageiro seu fez vídeo na viagem e ele puder lhe fornecer, faça uma postagem. As pessoas gostam muito de vídeo. Existe um estudo do próprio Google que a procura por viagem em cima do YouTube, do canal de YouTube, ela cresceu 479% nos últimos 2 anos. Então, a plataforma do YouTube está bombando em cima de turismo, as pessoas estão procurando muita coisa em cima do YouTube. A própria Schultz tem um conteúdo muito forte no YouTube, que vocês podem aproveitar e compartilhar no canal de vocês também. A Europa Mundo, parceiro forte da Schultz, também tem muito desse conteúdo e também pode ser utilizado.
Outra dicasinha, aqui até peguei um canal do YouTube bastante famoso, que é dos melhores destinos. Vejo que eles colocam na descrição do vídeo também os links para o pacote, para o site. Então, o YouTube não é só vídeo, ele vai ter informação também, levando o seu usuário para onde ele deseja. Tá? Bom, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente está falando de como chamar a atenção das pessoas. Então, posts bem feitos, imagens, vídeos, tudo isso chama muita atenção. Como que a gente mantém o interesse? Se você já conseguiu captar a atenção dessa pessoa, que é algo extremamente difícil, agora a gente tem que manter o interesse dela para ela não sair rapidamente do foco. Como é que a gente pode fazer isso? Então aqui eu vou passar mais algumas dicas para vocês de como é que a gente mantém o interesse deste usuário. Importante que quando você for postar alguma coisa nas redes sociais, que isso seja visto como uma oportunidade para resolver algum problema da pessoa que está vendo. Então, por exemplo, eu postar apenas uma informação de Maceió, coloquei uma foto de Maceió, era muito simples. Agora, se eu colocar uma mensagem que Maceió é um destino de águas quentes, que o calor é muito bom, o clima é muito bom, é seguro, é muito bom para a família e para as crianças, você está passando uma informação para resolver um problema. A pessoa está procurando um local para viajar com a sua família, com as suas crianças, elas querem um mar quentinho, uma praia gostosa, putz, ela achou a solução de um problema, ela estava procurando. Então é bastante diferente quando você explora isso para tentar resolver o problema das pessoas do que simplesmente jogar apenas a informação ou um destino. É bastante diferente o resultado disso. Seja relevante na sua informação, então realmente ela tem que ter um conteúdo, ela tem que passar uma informação. De certa forma, se você conseguir colocar algo que gere curiosidade, isso agrada bastante. Então eu falei no começo que o turismo está recheado de assuntos que podem ser explorados, como cultura, quadro, música, comida, tudo isso gera curiosidade para as pessoas. As pessoas gostam de conhecer, elas gostam de ter acesso a comida, a destinos, a lugares, a histórias, isso fascina todo mundo. Não é o momento de você falar da sua empresa muito ainda num post desse. Foque muito mais no seu produto. As pessoas não querem ouvir da empresa, elas querem ouvir o que resolve, qual que é a informação, qual que é a relevância, e não uma propaganda da sua empresa. Então, cuidado não entrar de cara já falando da empresa. Ah, minha agência é isso e faz isso e vai atender você. Não. Fale do destino, fale da solução, fale dos problemas e como você resolve isso. Procurar por novidades, criatividade, ser cativante, emotivo, isso aqui é outro assunto que chama bastante atenção também. E também o uso de estímulos visuais pode ajudar bastante, que de novo são fotos e vídeos. Isso vai mantendo o interesse das pessoas. Ainda no Facebook, agora voltando para as dicas do Facebook, né? Nós falamos de de atenção, e como manter o interesse. Então, dei as dicas de como chamar a atenção no Facebook, agora as dicas de como manter o interesse no Facebook. O uso de histórias, ele é bastante importante para você manter esse interesse das pessoas. No marketing digital existe um termo para isso que se chama storytelling. As pessoas gostam de ouvir histórias. E o que são histórias? Até coloquei alguns exemplos ali. Se você mostrar os bastidores do seu negócio, quem são as pessoas que te atendem, às vezes fazer um vídeo da sua empresa e colocar na internet, isso é uma história. A pessoa está vendo a atendente lá atrás, ela está vendo que a pessoa está lá disponível no telefone para atender ela. Ou cases interessantes, um grupo de viagem que você teve. Algum cliente que, por exemplo, o filho fez 15 anos e queria uma viagem para Disney e foram todos para Disney. Isso é um case super interessante, isso é uma história. As pessoas se emocionam com histórias, elas gostam de ver isso. E isso, estando nas redes sociais, chama muita atenção. É um assunto bastante rico e que prende muita atenção das pessoas. Outra técnica bastante interessante para você manter o interesse é que você pode solicitar alguma interação com o seu público. Por exemplo, você podia fazer um post, coloca uma foto não muito conhecida e pergunta para as pessoas qual é a cidade dessa foto. As pessoas gostam de responder isso, fica como se fosse um game, um jogo. E elas vão responder no seu Facebook e isso vai aumentar o interesse das outras pessoas responderem também.
Ou você marcar alguma pessoa, marca uma pessoa com quem você gostaria de ir para Nova York. Tem várias brincadeiras dessas que a gente vê nos posts, isso mantém o interesse e a pessoa fica mais tempo no seu post e ela acaba lendo um pouco mais do que está acontecendo. E, de novo, foque em dicas aos seus usuários. Não precisa, os posts que você venha fazer, ele não precisa ser apenas de venda. Avisos, alertas, informativos, isso tudo é super importante. Por exemplo, o consulado americano está mudando alguma informação sobre o visto. Por que não fazer um post sobre isso? Não é nesse post que você vai vender algum pacote para os Estados Unidos, mas você está prestando uma informação para o seu usuário. Isso vai cativar ele cada vez mais. Ele vai olhar e falar assim, puxa, aquela agência é legal, ela sempre manda algumas dicas interessantes, vou ficar de olho nela. Então você tem que ir fazendo a sua reputação na internet. Isso vai aumentando, aumentando, e você vai ganhando cada vez mais credibilidade. Outra técnica bastante interessante para você manter o interesse das pessoas, quando você tem que passar textos, e a gente às vezes não quer escrever um texto muito longo, porque isso de certa forma afasta as pessoas das redes sociais, você pode usar esse texto em formato de vídeo. Vou mostrar um exemplozinho para vocês. Quem usa muito essa técnica, por exemplo, é o World Economic Forum. Eles mandam vários vídeos onde eles passam um recado deles através de texto, então todo mundo lê, é obrigado a ler, e as pessoas se sentem muito confortáveis em ler, porque elas estão lendo isso no formato de vídeo. Quer ver? Vou mostrar rapidamente aqui o vídeo para vocês, que é um exemplo de como eu passar texto em cima de um vídeo. Então a gente pode ver que são pequenos vídeos curtos, onde os textos vão sendo apresentados. Lá em cima o logo do World Economic Forum, e todas as pessoas leem e gostam muito de ler nesse formato. Não cansa, chama atenção, porque as imagens são muito cativantes. Então essa é uma técnica para você conseguir explorar retomar minha apresentação aqui. Para você conseguir explorar o uso de textos em cima de vídeos. Isso não é cansativo e segura muito o interesse das pessoas em não saírem do seu post. Para o Instagram, seguem as mesmas dicas do Facebook, que eu já dei para manter o interesse. E aqui eu gostaria de fazer ainda um adendo. Existe uma ferramenta bastante interessante chamada Linktree, que permite que você coloque na sua identidade, na sua bio do Instagram, um linkzinho, e quando a pessoa clica no link, aparecem vários botões. Eu fiz um exemplo aí no meu próprio Instagram. No Instagram eu não consigo colocar link nas postagens, então meus posts eles não podem ter links, a não ser que sejam patrocinados. Então é interessante sempre você colocar mais informações na minha bio, ou mais informações no meu perfil. Quando a pessoa entra no seu perfil, ela pode clicar nesse link e ela vai ter uma relação de botões e opções. Essa ferramenta é bem facinho de configurar, chama Linktree, é gratuita, e é uma dica bastante interessante para você dar mais vida no seu perfil. Tá? Bom, uma vez que a gente despertou a ação e despertou o interesse das pessoas, a gente tem que despertar o desejo delas agora. E aí vem uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer. O que existe nessa informação para mim? O que existe nesse post para mim? Então é isso que o seu cliente vai perguntar. Ele está vendo a sua informação, está vendo o seu post, mas o que tem aí que me interessa? Então a gente tem que tentar responder essa informação e isso gera o desejo dele adquirir algum produto seu. Nas etapas anteriores, então, que a gente conversou, isso ocorre de forma muito rápida. Nós estamos falando de alguns segundos, que você está chamando a atenção e mantendo o interesse. E agora é a hora, se a pessoa conseguiu manter o interesse, conseguiu avançar um pouco mais na sua informação, é hora da gente começar a falar de produto. Então a gente vai falar novamente de depoimentos, clientes, confiabilidade, características do seu produto, algo bastante envolvente para que ele entenda que ele tinha um problema. Por exemplo, ele estava procurando um destino para a sua família de praia. Então a gente deu vários subsídios para ele sobre Maceió, e depois a gente pode falar do produto de Maceió que a gente tinha para vender. Ou seja, ficou algo
não muito direto, não muito forte, pesado, que afugente a pessoa. A pessoa vai indo gradual atrás da informação e até que ela acaba encontrando o seu produto. O uso de blogs ajuda muito em cima disso, vídeos, guias, e-books ou tutoriais. Então, é de escrever mesmo, colocar textos e que informem as pessoas sobre essas necessidades todas que elas têm. Uma vez que você definiu, despertou um desejo da pessoa, aí está na hora de você chamar essa pessoa para ação. Aí existe um termo bastante conhecido no marketing digital que se diz call to action. Eu vou chamar para ação. Aí nos seus textos, nos seus posts, nos seus vídeos, é hora de você colocar então um link para essa pessoa avançar para um estágio onde ela possa ter alguma ação com você. Então você pode mandar ela para o seu site, saiba mais em nosso site. Você pode adicionar o link do seu WhatsApp para ela te chamar no WhatsApp para conversar, ou pede para ela entrar no Messenger do Facebook, fale comigo no privado, ou seja, você está chamando ela para alguma ação. E se for um vídeo, como eu mostrei lá no YouTube, você pode colocar já o link para a pessoa ir para o seu site também. Aqui uma questão de organização um pouco, até eu falei para vocês que é interessante a gente ter uma periodicidade. Aqui é uma pequena planilha, só de exemplo que eu coloquei para exemplificar para vocês, mas vejam que eu coloquei ali algumas personas, por exemplo, Dona Dulce, a religiosa, Felipe, o universitário, Maria, a empresária, e aí vai aí várias personas, e você defina quais são os dias da semana que você deseja trabalhar com essas personas. Então eu vou fazer um post na internet para atingir o perfil da Dona Dulce todo domingo e quinta, para atingir o perfil do Felipe toda segunda e sexta. Ou seja, você vai definindo um cronograma de postagens. Isso é bastante importante, te dá um pouco mais de disciplina e seriedade nesse trabalho de cativar cada vez mais as pessoas. E mesma coisa para blog. Eu vou fazer um post num blog essa semana para atingir o mercado da Dona Dulce. Daqui uma semana eu vou fazer um post para atingir a minha persona do Felipe. E-mail marketing pode surgir a mesma tendência também. Então é interessante que você tenha periodicidade e não abandone isso. Uma sugestão até bastante interessante, pega um momento na agência, que isso é um momento tranquilo para você, sei lá, vou dar um exemplo, das 8 às 9 da manhã. Se dedique a isso, das 8 às 8h30, defina um tempo no seu dia e todo dia sempre no mesmo horário. Isso acaba criando um hábito. Então, aquele é o momento de você criar, é o momento que você vai postar, você vai agendar a sua informação para ser transmitida. Isso fica tão habitual depois que a coisa fica praticamente automática e é bastante prazerosa de se produzir. Então, só para a gente resumir, para fechar essa questão da estratégia, o que é a estratégia, então, AIDA, quando a gente diz? Produzir conteúdo chamativo nas redes sociais para atrair atenção, utilizando temas interessantes que promova valor para o visitante, levando o mesmo para um conteúdo mais relevante, onde ele pode fornecer mais detalhes do seu produto, direcionando ele, então, para o site ou outro meio de contato. Então, esse é um passo a passo bastante trivial. Se você for na internet depois também colocar o termo AIDA, marketing digital, AIDA, estratégias de marketing digital, vai encontrar muita informação e muita técnica e muita dica em cima disso. Tá? Como eu falei, o objetivo aqui não era a gente sair daqui expert numa estratégia de marketing digital, mas é dar uma noção bastante clara e básica e subsídio para vocês depois também pesquisarem bastante sobre o tema. E depois, para a gente fechar aqui, como é que a gente pode fidelizar o seu cliente? O envio de e-mail marketing é muito forte para isso. Uma vez que você já tem sua relação de cliente, você já pegou o contato dessas pessoas, o envio de e-mail marketing ele fica muito eficaz. Onde você pode enviar promoções, informativos, data comemorativa, aniversário da pessoa, Dia das Mães, Páscoa. Isso as pessoas gostam de ser presenteadas, de ser lembradas. O e-mail marketing ainda é uma ferramenta muito eficaz para isso. Procure segmentar, se você tiver essa informação bem detalhada, o máximo possível. Para não enviar, por exemplo, um e-mail marketing sobre o Dia das Mulheres para clientes homens. Então, procure segmentar. O seu resultado no e-mail marketing é muito mais assertivo, se você conseguir trabalhar com segmentação. Pesquisa de satisfação é outra coisa interessante que você pode fazer com seus clientes. Após uma compra, manda um e-mail marketing para eles responderem um questionário. Ou depois trabalhar com a questão de cupom de desconto.
Vou mostrar um pouquinho para frente como é que a gente pode criar cupons de desconto. Isso é uma técnica bastante interessante. Pessoal, aquilo então foi a primeira parte, que era uma parte muito mais teórica sobre estratégia de marketing digital, para dar uma equalizada entre todo mundo. Como eu tinha prometido, vou passar aqui algumas dicas de ferramenta para vocês, o que a gente costuma utilizar e o que até tem gratuito no mercado. Tá? Por exemplo, para reuniões e conferências online, aqui tem 3 plataformas importantíssimas que vocês podem utilizar, todas elas gratuitas. O Zoom, você pode colocar até 100 pessoas conversando simultaneamente nela, é muito importante. Google Hangouts também é free, pode ser utilizado à vontade, e o Skype também. Então, são plataformas, nesse momento de conversa online, são plataformas super importantes para vocês estarem atualizados. Dicas de ferramentas ainda sobre e-mail marketing. Aqui coloquei 3 fornecedores de e-mail marketing, MailChimp, Igoi e GetResponse. Se você não faz e-mail marketing ainda, procure entrar nessas ferramentas, faça seu cadastro. A maioria delas permite uma conta free, por exemplo, até 2.000 disparos por mês, até 5.000 contatos. Então, dependendo do porte da sua agência, você até nem precisa pagar, você pode usar essas ferramentas de forma gratuita. E são ferramentas simples e possuem exemplos, e, de novo, o YouTube está cheio de tutorial sobre o uso delas. E se precisar, o nosso time de retaguarda também, nossa equipe de atendimento pode ajudar vocês. Conhecemos as ferramentas e precisar de dúvida e esclarecimento, a gente pode ajudar. Criação de vídeos. Eu falei ali que o uso de vídeos em cima do Facebook e das redes sociais é interessante, mas aí muita gente tem certeza que questionou, puxa, não é tão fácil fazer um vídeo. Não é tão difícil também. Hoje em dia a gente tem muita ferramenta que permite isso. São ferramentas que elas estão disponíveis até no próprio celular da gente. Eu, por exemplo, tenho no meu esse Video Boost, que é essa ferramenta, que é o primeiro ícone. Eu tenho instalado no meu celular e eu pago uma mensalidade muito baratinha dela, e algumas até podem ser gratuitas. E eu faço os vídeos na hora de folga. Quando eu estou sentado, descansando, fazendo alguma coisa, assistindo uma televisão, eu vou lá e crio um videozinho de demonstração. Eu vou mostrar, por exemplo, essa ferramenta aqui, Video Boost, onde eu criei 2 vídeos sobre a POTA, que é a nossa plataforma que a gente trabalha de sites, para vocês verem que são vídeos simples, mas a ferramenta ela já faz tudo. Praticamente você coloca só o texto e ela tem uma série de vídeos prontos que você pode utilizar. Vou mostrar um primeiro exemplo para vocês aqui de um vídeo feito com essa ferramenta. Em 10 minutinhos você faz esse vídeo. Então esse foi um exemplozinho, vou mostrar mais um para vocês aqui também, que é bastante simples e eficaz. Tem mais algum que eu queria mostrar para vocês? Acho que era isso. Então é uma ferramenta bastante simples e ela possui uma série de vídeos e templates que vocês podem utilizar, é bastante fácil. Aqui também uma série de bancos de imagens, alguns são gratuitos e outros às vezes têm pequenas taxas, mas você acha muita imagem de graça, gratuita. Isso é bastante importante, cuidado ao utilizar imagens que são gratuitas, porque senão isso pode dar problema depois de direitos autorais. Desculpe. Ainda a ferramenta aqui para criações de blog, depois quem tiver interesse pode criar. A própria POTA, que eu vou mostrar, permite elaborar esse conteúdo. Tá? E
E aqui a gente volta, aí agora no tema do site que eu queria mostrar para vocês, que nada disso ele vai ter efeito se a gente não tiver um bom site. Aqui eu gostaria de fazer mais uma pergunta, a última pergunta aqui para encerrar minhas perguntas com vocês. Quem de vocês já conhece ou já possui, quem já possui a nossa plataforma POTA? Vou lançar essa perguntinha só para eu ter noção um pouco de quem está aqui na apresentação. Então já vou encerrar aqui a pesquisa. Então nós temos aí em torno de 30% de vocês possuem já a POTA. Então eu vou mostrar um pouquinho em cima dessa plataforma nossa. Então a POTA que é uma plataforma onde a gente permite ter o site um bom site para agência de viagens, poder vender online, poder ter conteúdo. Então aqui eu vou passar agora dicas de como você trabalhar com esse site e ter eficiência em cima da internet. O conteúdo da POTA que a gente pode disponibilizar para vocês é todo o conteúdo da Schultz. Hoje a gente já tem parceria também com a Rodoviária Online, Meu Câmbio e também outras parcerias. Se vocês quiserem adicionar aqui outras operadoras, querem adicionar cruzeiros ou outra consolidadora de aéreo, é possível. A ferramenta ela permite adicionar outros conteúdos. A gente tem um aplicativo hoje em dia da POTA também que você pode utilizar. Isso é bastante relevante, você ter no celular do seu cliente um ícone da sua agência lá do lado do WhatsApp dele, do Facebook dele, um ícone da sua agência, de um aplicativo da sua agência, super relevante. Não tem preço entrar dentro do celular do cliente. E para aqueles que não têm ainda, a gente vai deixar aqui, vou deixar disponível para vocês, a gente tem uma opção de fazer uma degustação, tá? E onde você pode baixar, preencher o CNPJ da sua agência, e isso vai ficar disponível aí para vocês durante uma semana para vocês fazerem testes e avaliarem a plataforma, se a plataforma realmente é interessante, pode atender vocês. Então é o que a gente chama aí de uma degustação. E para aqueles que já têm POTA, ou aqueles que não têm e querem ver um pouquinho mais como é que funciona, eu fiz uma coletânea aqui de 13 dicas bastante rápidas de como você pode utilizar os recursos da sua POTA. Tá? Dica número 1. Toda vez que você consulta um pacote na sua POTA, você pode compartilhar ele aqui no Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp. Então, produzir conteúdo é legal, sim, mas se você não está com tempo para produzir nesse dia, compartilhe um pacote na internet, coloque um texto bacana e já compartilhe. Isso já vai ajudar bastante, você vai movimentar a sua rede social, vai movimentar seu Facebook. Se você fizer isso todo dia, você já vai ter bastante interação em cima das suas redes sociais. Dica número 2, compartilhar um guia de destino. Tá? Toda a POTA, todo site que a gente disponibiliza para vocês, agentes de viagens, ele tem lá no final dele um guia de destinos. Eu vou mostrar aqui rapidamente como é que você pode compartilhar esse guia de destino na internet. Isso é bastante eficaz também. Vou mostrar o videozinho para vocês. Veja que eu estou numa POTA. Eu vou descer até encontrar o guia de destino. Aí eu vou selecionar uma cidade. Vou escolher uma cidade da minha preferência. Pegar Brasil agora, que é um mercado bastante forte agora, nesses dias. Esse conteúdo está todo disponível para vocês, agência por agência. Todas as agências possuem esse conteúdo no Guia de Destino. Está aí o Guia de Destino de Fortaleza. Se a gente descer, tem todas as informações ali, descritivos sobre a cidade. Basta copiar esse link, ir lá no Facebook, colar o link, e aí você vai, apaga o link e coloca uma descrição. E aí que entra a sua expertise. Como cativar, como colocar, como informar o seu passageiro de um problema, de uma solução para ele. Então vai a dica aí de como utilizar o recurso do guia de destino. Tá? De volta aqui para a nossa ação.
Então, essa foi a dica número 2. Dica número 3, configura o WhatsApp na sua POTA. Existe uma configuração ali que você pode colocar o número do seu celular e ele vai aparecer ali no cantinho. Todas as pessoas adoram conversar online com você. Então, se você tiver seu WhatsApp, as pessoas entram e já te chamam para conversar. Isso é bastante eficaz. Dica número 4, um chat online. Da mesma forma que o WhatsApp, o chat online é muito eficaz, onde ele coloca o nome dele, o e-mail, e você vai estar conversando com essa pessoa. Você conseguiu obter os dados dessa pessoa. E no chat, até se você tiver tempo disponível, você habilitando um chat, você pode saber quando as pessoas estão no seu site. E você pode começar o chat. Você pode colocar, olá, você precisa de ajuda? Se você vê que a pessoa está ali 5 minutos já no seu site, chame ele no chat. Pergunte se ele precisa de ajuda, qual a informação que ele precisa. Então você pode também ser ativo em cima do chat e não só aguardar a pergunta do seu passageiro. Cupom de desconto. Quinta dica aí da POTA. Na sua plataforma você pode criar cupons de desconto. Nada melhor do que um cupom de desconto ou do que promoções de descontos para chamar atenção na internet. Então esse termo chama muita atenção, desconto. Cria um cupom de desconto, por exemplo, eu chamei ali Corona 5. É um cupom de desconto que dá 5% de desconto. Ok, você vai estar abrindo 5% da sua comissão, mas você está vendendo online. Se a pessoa pegar esse cupom e comprar, já é muito mais vantagem do que ela ainda não ter comprado. Dica número 6. Nosso departamento de marketing deixa muito atualizado arquivos para vocês dentro da plataforma. Vocês podem baixar esses arquivos e esses artigos eles já vêm com a logo da agência de vocês, pronto para vocês publicarem nas suas redes sociais. Então aqui a gente até está facilitando para vocês, disponibilizando muita imagem, muito conteúdo, que basta baixar e publicar. Baixar e publicar. Então essa dica número 6 aí é utilizar nosso conteúdo pronto. Dica número 7, gerador de e-mail marketing. Toda a POTA de vocês possui um gerador de e-mail marketing, e essa é uma dificuldade, às vezes, das pessoas não enviar o e-mail marketing, mas como produzir uma lâmina de e-mail marketing. E aqui eu vou mostrar para vocês como isso é fácil. A gente vê num videozinho de como produzir esse e-mail marketing. Veja que a gente vai fazer a pesquisa de um pacote, por exemplo, para Portugal. Eu vou clicar em 3 pacotes como sendo meus favoritos. Ele já vai acender na lateral ali uma estrelinha de favoritos. Uma vez que eu tenho essa lista de pacotes favoritos, eu vou entrar ali e vou mandar gerar um e-mail marketing. Eu posso escolher quem vai ser o pacote em destaque, dos 3 em questão. Isso já gera para mim uma lâmina pronta para eu utilizar. A ferramenta POTA dispara esse e-mail marketing? Não, ela só prepara a lâmina para você. Aí que você precisa das ferramentas de e-mail marketing. Você pode compartilhar isso no Facebook, você pode copiar o link, e aí basta você colar na sua ferramenta de e-mail marketing, que a lâmina já vem prontinha, criar catálogo virtual e vários recursos aí que essa ferramenta de gerador de e-mail marketing permite. Tá? Vou voltar aqui. Seguir na apresentação. Então essa foi a dica número 7. Dica número 8, alimente os depoimentos dos seus clientes do site. O seu cliente mesmo pode alimentar, ou você pede um depoimento para ele, você pede permissão e você mesmo registra. Tá? É bastante interessante a gente ter os depoimentos no site, isso dá bastante relevância aí e credibilidade para o seu site. Não esqueça que tem que aprovar antes esse depoimento de aparecer no site. Então você tem a chance de aprovar ou não o depoimento para ser apresentado no seu site. Dica número 9, a gente capturar leads. Leads são pessoas, e-mails que a gente consegue capturar. Na POTA, lá no final dela, as pessoas podem se cadastrar para receber promoções, ou a gente pode colocar um banner já de entrada para ela informar quem que ela é. Isso ajuda bastante para você coletar dados e saber quem é o consumidor que está entrando no seu site. Depois disso, você vai dentro da ferramenta e manda exportar um Excel. Isso depois o que é? Subsídio para você gerar, por exemplo, e-mail marketing ou fazer contato com essa pessoa. Dica número 10, adicione conteúdo. Aqui que eu falei que ter um blog é interessante, é 10, se você precisar de um blog a gente pode até auxiliar como criar, mas dentro da sua plataforma POTA você mesmo pode colocar conteúdos. A plataforma tem um editor de conteúdos,
Esse aqui é o exemplo de uma pota, Blend Tour, onde ele explora muito bem esse conteúdo. Ele coloca dicas, roteiros e uma série de informações. É aqui que você adiciona seus conteúdos, tá? Dica número 11, lista de consumidores. Todas as pessoas que entram no seu site e fazem um orçamento, o site pede para ela deixar a informação quem que é o nome e qual que é o e-mail. Esses consumidores estão aqui. Ótimo para fazer contato depois ou mandar e-mail marketing. Dica número 12. Dentro da plataforma de vocês possuem um monte de catálogos digitais. Distribuam esses catálogos. Mande via e-mail para o seu cliente, mande via WhatsApp. São catálogos em PDF. Os clientes adoram ficar namorando essas viagens antes de solicitar. Então, o uso desse material pode ser repassado, ele é bastante interessante e bastante rico. Dica número 13, uso do CRM. Dentro da plataforma de vocês, da POTA, todo orçamento que é feito, ele fica armazenado aqui na lista de orçamentos, e você tem uma coluninha de CRM, onde você pode colocar o status e um histórico. Já entrei em contato com o cliente pediu para esperar, estou em negociação. Então faça um trabalhinho de CRM. Os orçamentos eles entram no site de vocês, através de todas aquelas ações que a gente falou, da metodologia AIDA, e aqui é a hora de você gerenciar esses orçamentos em cima do seu CRM. Pessoal, aqui queria deixar para vocês nossos contatos. O site da POTA está aí. A gente tem um site de ajuda, chamado ajuda-tzsystems.com.br/POTA, onde vocês podem ter mais informação, conteúdo técnico. O próprio site da TZ Systems, o e-mail de atendimento de vocês, que qualquer dúvida pode ser direcionado para esse e-mail de atendimento, tá? E para finalizar, eu vou dar uma olhadinha, a gente tem aqui coletando algumas perguntas que vocês fizeram. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas, deixa eu ver o que a gente consegue já ir respondendo para vocês também. Uma pergunta que eu tenho aqui é que as agências de viagens não estão vendendo nada praticamente neste mês. Como é que a gente vai poder sobressair nessa, e qual a sugestão? Pessoal, ninguém está vendendo nada e não só de turismo. Praticamente ninguém está vendendo nada nesses meses. Mas são os meses, como eu comentei, que as pessoas estão em casa procurando. As pessoas estão, algumas ociosas e algumas estão trabalhando. Se a sua agência ela não tiver na internet nesse momento, ela não está sendo encontrada por essas pessoas. E pós-crise, as pessoas não se lembrarão da sua agência. Então, é importante fortalecer, é a hora de todo mundo realmente fortalecer muito a sua presença online. Seja da forma que for, você tem que estar inserido nesse meio. Tem outra pergunta aqui da Elaine, diz que tem um site que não funciona muito bem, não ajuda em nada, ela é home office, o que ela podia fazer? Elaine, muitas agências hoje em dia são home office, e o que eu posso sugerir é assim, faça uma degustação do nosso POTA, se cadastre e veja como funciona a plataforma. O nosso site está bastante aprimorado e creio que vai te ajudar bastante. É uma plataforma barata e vai ajudar bastante a sua agência, com certeza. Eu tenho algumas perguntas aqui também sobre impulsionamento. Veja, pessoal, a gente pode fazer impulsionamento, claro, em tudo isso, mas isso envolve investimento. Então, todas as dicas que eu passei, que eu quis dar aqui, foi não envolvendo investimentos. Mas, claro, que se você tiver algo que você queira investir em cima do Facebook ou do Google, isso pode ser impulsionado e isso vai ajudar muito mais. O pessoal está perguntando como ter a POTA, eu passei o link de demonstração ali, de degustação, é só acionar. Estão me perguntando qual o custo para disponibilizar o app para nossos clientes. Pessoal, no site da POTA tem lá os planos, e depende do plano que você escolheu, o app já está incluído, faz parte do pacote, e a gente vai criar o app para você sem problema nenhum. Tá? Essas informações todas de preço da POTA, e se é app ou não, tudo isso vocês encontram no nosso site, www.pota.com.br. Vou deixar mais uma vez para vocês aqui o link do Degusta, caso alguém queira entrar para fazer um test drive, degusta.pota.com.br.
E creio que é isso, recado que a gente queria passar para vocês, ter a sua atuação um pouco mais forte na internet,